E nós temos a inexigibilidade de licitação, que é quando a licitação ela é inexigível. Você não pode obrigar que exista uma disputa entre licitantes. Em alguns tipos de serviço, em alguns tipos de contratação, por exemplo, você só vai ter um fornecedor, um prestador de serviço para determinado conserto de um equipamento. Nesse caso, você não tem necessidade de licitar, de gerar disputa, se é apenas um que presta aquele serviço. Então, nesse caso, você vai contratar ele diretamente, sem licitação. Quando você precisar contratar um artista, os artistas não participam de disputa de preço. Os artistas não são contratados pelo menor preço, eles são contratados pela qualidade, pelo reconhecimento que eles têm em âmbito municipal, estadual, nacional, sendo reconhecidos pela mídia especializada ou pela opinião pública, contratados em empresário exclusivo ou diretamente. Então, os artistas de qualquer vertente também são contratados na vertente ali da inexigibilidade de licitação. É inexigível, você não pode exigir que exista um processo de disputa de preços entre esses profissionais, certo? E, além disso, nós teremos ali a possibilidade de contratar diretamente os chamados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Está aqui embaixo na nossa tela. O artigo 6º da Lei 14.133, ele traz para a gente, lá em vários incisos, as definições e os conceitos que são utilizados para a execução das contratações. E lá, no artigo 6º, no inciso 18, nós temos a definição do que seriam esses serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Observe, alguns tipos de serviço, como, por exemplo, a ministração de treinamentos, a contratação de professores, de palestrantes, de congressistas, de seminaristas, eles são serviços que são considerados serviços de natureza intelectual. Muitas vezes você contrata um palestrante não porque ele é o mais barato, mas porque ele tem o conteúdo que você precisa passar, certo? Muitas vezes você contrata também uma consultoria contábil, uma consultoria em licitações, uma consultoria em controle interno, por exemplo, em auditoria, não porque a consultoria é a mais barata, mas porque ela é a que melhor atende a necessidade da administração. E o serviço de consultoria é um serviço altamente intelectual, onde eu sou consultor municipal, por exemplo, atendo diversos municípios, e o meu trabalho diário é tirar as dúvidas das pessoas, entregar soluções, elaborar pareceres jurídicos, recomendando e orientando a administração a tomar medidas em algumas situações, em como contratar em determinadas situações. Então, o serviço que predominantemente é intelectual. Esses serviços estão lá escritos no inciso 18 do artigo 6º, que traz a definição. Tá? Dentre vários serviços de entrega intelectual que a lei coloca, nós temos lá, por exemplo, os serviços de assessoria, consultoria, auditoria, certo? Nós temos os serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, elaboração de projetos, contratação de pareceristas, advogados, entre outros. E o que nós vamos dar um destaque hoje, então, para vocês aprenderem a fazer um processo de contratação de cursos, de treinamentos, de capacitações, é o que nós vamos ter ali previsto no artigo 72. Se eu falei para vocês que nós temos duas formas de contratar diretamente, uma delas é a dispensa de licitação, que não é o nosso caso de estudo hoje, e a segunda é a inexigibilidade de licitação, nós deveremos, para contratar dessa forma, sem o processo licitatório, respeitar um rito. E o rito para um processo de contratação de serviços intelectuais por inexigibilidade de licitação está descrito lá no artigo 72. O artigo 72 ele vai trazer quais são os documentos necessários para a gente fazer uma inexigibilidade de licitação. E aí entra também um processo para a contratação de treinamentos e capacitações. O que é que nós temos que ter? Todo o processo de contratação por licitação direta vai começar ali com o DFD.
o documento de formalização de demanda. Depois nós teremos ali um estudo técnico preliminar, um termo de referência, um mapa de riscos, se for o caso. Então, por exemplo, em uma inegibilidade, como a gente já sabe quem a gente quer contratar para ministrar o treinamento para a gente, nós poderemos dispensar a confecção, conforme o inciso 1 do artigo 72 permite. Nós poderemos dispensar a confecção de um estudo técnico preliminar e de um mapa de riscos e fazer apenas um termo de referência, por exemplo, para um processo de NEX, contratação de treinamentos e capacitações, tá? Então, nós teremos ainda a necessidade de verificação de dotação orçamentária, parecer jurídico para verificar a legalidade do processo de contratação direta, demonstração de que a empresa contratada cumpre com os requisitos de habilitação técnica, jurídica, econômica solicitados no termo de referência. Precisaremos ter uma justificativa de preços e precisaremos ter também um ato de autorização da autoridade competente, certo? Esses são os requisitos que o artigo 72 coloca para a gente montar um processo de inegibilidade para qualquer tipo de modalidade. Mas agora nós vamos afunilar aqui a nossa aula e eu vou falar com vocês, está aqui na tela, de forma específica do dispositivo que vai tratar sobre como você vai contratar treinamentos, capacitações ou realizar inscrições em eventos, cursos, tá? Vamos lá. O artigo 74, ele fala sobre as hipóteses de inegibilidade. E ele tem 5 incisos. No inciso 3º do artigo 74, que diz que, o artigo 74 diz no caput, é inexigível a licitação quando for inviável a competição, não pode existir disputa de preços, em especial nos casos de, é um rol exemplificativo. Então, nós temos lá 5 incisos. E no inciso 3, nós temos a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, que nós já definimos aqui. Então, para fazermos uma contratação, nós vamos fundamentar no artigo 74, inciso 3º, que, por sua vez, na linha F, está aqui embaixo, vai falar que um desses tipos de serviços técnicos intelectuais será a contratação de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, previsto ali no artigo 74, inciso 3º, tá aí a fundamentação para você montar o seu processo. Então, nós vamos respeitar o quê? O artigo 72, que tem um checklist, tem um passo a passo para você fazer a contratação por inegibilidade, e você terá também o artigo 74, inciso 3, cumulado com a linha F, para justificar a sua contratação de empresa, de professor, de palestrante.